A gente precisa ter um encontro com Cristo, assim como Paulo teve, porque só assim a gente vai ter uma revelação. A gente como homem, a gente por si só, a gente nunca vai encontrar Deus. Mas Deus, desde o jardim, Ele sempre vem nos encontrar. E hoje a gente pode agradecer, porque não é só na viração do dia, mas é o dia todo. E glória a Deus. Eu queria passar um contexto para vocês sobre o livro de Filipenses. Ele é um dos livros que Paulo escreveu quando estava preso. Mas por que Paulo estava preso? É bem simples. Ele antes era perseguidor, passou a ser perseguido por simplesmente pregar o evangelho do reino, simplesmente falar a verdade. E lá em Filipenses 1,13, Paulo declara: pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabe que estou preso por causa de Cristo Jesus. Então, quando ele estava preso, todo mundo já sabia por que ele estava preso. Toda a guarda, todo mundo que estava próximo. E Paulo, ele estava preso em Roma. E estudando bem, vários autores, alguns diziam que ele estava preso em domicílio, prisão domiciliar, outros já diziam que ele estava em calabouço, mas isso não importa para a gente. O importante é que ele estava preso. E mesmo preso, ele sempre estava alegre, ele sempre declarava. E uma das declarações mais lindas se encontra lá em Filipenses 1,21. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cara, tu já imagina que peso tem essa palavra de falar: para mim outras coisas já não importam, só me importa Cristo. E glória a Deus que um dia a gente possa alcançar isso. E quando a gente fala aqui desse contexto, a gente entende duas coisas. Que realmente Paulo estava falando de morrer fisicamente, que ele poderia morrer a qualquer hora. Ele estava preso aguardando o julgamento. Mas ele também estava falando pelo contexto de morrer para as práticas mundanas. Que é o que a gente vive hoje aqui. Hoje a gente não vive num país perseguido, mas o contexto de vários outros países ainda são um contexto de perseguição. Então eles podem morrer a qualquer momento. E cara, a gente entende duas coisas. Que é amar tanto a Deus ao ponto de realmente morrer por Ele. E ao ponto de amar tanto Ele, que a gente morre para os nossos desejos, a gente morre para as nossas velhas práticas. A gente morre para si mesmo. E cara, eu vou falar sincero para vocês, tudo vai ser um processo. Para a gente chegar nesse ponto da gente declarar que para mim o viver é Cristo e o morrer é o lucro, a gente vai passar por um processo. Desde o começo a gente sempre viu Deus ensinando através de processos. A gente vê até o caso do povo judeu, os israelitas, quando saem do Egito, o caminho da terra prometida, eles passam por um processo. E a gente como cristão, a gente vai passar processos diários. E tudo é um processo. Morrer para mim, para que Cristo viva, vai ser um processo que eu vou ter que viver todos os dias até Cristo voltar. Ou até a gente morrer, né? Deixar de valorizar aquilo que a gente antes valorizava, cara. Não sei vocês, mas eu olho para trás há algum tempo. Cara, glória a Deus, já posso declarar que aquelas coisas, elas não alegram mais meus olhos. E glória a Deus por isso. E creio que na vida de vocês também é assim e ainda vai ser assim. Deixar de valorizar as coisas que antes que você valorizava, para começar a valorizar aquilo que você achava loucura. Cara, o Evangelho veio realmente para confundir as nossas cabeças. A gente é chamado de louco por a gente pregar a verdade. E cara, e glória a Deus por isso, Deus é bom demais. E em Filipenses 3, 7 e 8, Paulo ele fala: pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Cara, o que Paulo está falando, coisas que eram valiosas, agora são insignificantes. E ele continua declarando: sim, todas as outras coisas são insignificantes comparado ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e a considero menos que lixo para poder ganhar Cristo. Cara, ele considera todas as outras coisas para poder ganhar Cristo, todas as outras coisas são lixo. E a gente fica enchendo nossos olhos, enchendo nosso coração, enchendo nossos ouvidos de coisas que não era para a gente estar enchendo. A gente pede sempre: Deus me enche, enche, enche. Cara, mas será que realmente a gente está deixando Deus nos encher? Será que realmente a gente está fazendo Ele, tendo Ele como o mais valioso em nossa vida? Cara, chega a ser complicado e muito sério isso.
E isso é uma autoanálise que a gente tem que fazer. Eu quero que você faça essa autoanálise em você agora. A que ponto você ama Cristo? Começa a pensar aí. A que ponto vai o teu amor por Ele? A que ponto você é apaixonado por Ele? Cara, isso são coisas sérias. A que ponto eu me importo? A que ponto eu me entrego? Vou deixar vocês pensando um pouco. Começa a refletir, começa a olhar para ti. Olha para dentro e começa a pensar a que ponto você se importa, a que ponto você ama. Cara, e eu só te digo uma coisa, se tu não tá amando a Deus da maneira que você deveria estar amando, começa a pedir para Ele mais amor, começa a entrar no teu quarto, começa a orar mais, começa a jejuar, ler a Bíblia. Isso que são coisas básicas para a gente que é cristão, a gente está complicando isso. Cara, a gente tem livre acesso a se chegar a Deus, a gente tem livre acesso de conhecer Ele. E quando conhecemos Cristo verdadeiramente, tudo começa a perder o valor. Não sei vocês, mas antes eu valorizava tanta coisa que eu olho que é inútil. Cara, a gente fica correndo atrás do vento, tentando procurar coisas para nos preencher, e aquilo, apenas quem vai nos preencher é Deus. A gente deve morrer para nós mesmos. Quando conhecemos Cristo, começamos a morrer para nossas vontades e entendemos que isso é lucro. Cara, morrer para nossas vontades é lucro. Isso não é loucura, isso é verdade. Cara, se a gente vai encontrar prazer, que seja naquele que nos criou, aquele que preparou algo maior para a gente. Que apenas Ele possa ter nossos olhos, nossas canções, nossos ouvidos. Que Ele tenha nosso corpo todo. E glória a Deus. Cara, eu vou ser sincero para vocês que morrer para si mesmo vai ser uma decisão diária. A gente vai ter que tomar essa decisão todo dia, porque todo dia vai vir uma proposta diferente. E quem dizer que não vai chegar está mentindo. Todo dia o mundo tenta nos corromper com algo novo, com alguma nova criação, ou até com coisas antigas. Então isso é uma decisão, e essa decisão primeiro tem que partir da gente. Por isso que eu falo, primeiro a gente tem que querer, porque Cristo já quer se chegar a nós. E glória a Deus por isso. E cara, será que a gente realmente ama Cristo ao ponto da gente morrer para nossas vontades todos os dias? Será que eu realmente estou amando Ele em vez de deixar de olhar para o meu para olhar para as coisas dEle? Será que realmente estamos amando? Cara, e quando eu falo do amor de Cristo, o amor dele é o amor mais sincero e verdadeiro que existe. E o verdadeiro amor que tu vai encontrar, tu não vai encontrar esse amor em lugar nenhum. E, cara, será que nossos desejos são mais importantes que Ele? Será que nossas vontades? Da gente fechar a porta do nosso quarto e buscar Ele, da gente morrer para nós mesmos. Será que nossas vontades são maiores que isso? Isso chega a ser loucura. E, cara, e se tiver amando um pouco Ele, eu volto a repetir. Cara, pede para Ele, pede mais amor. Deus criou tudo, cara. Deus criou todas as coisas e tudo. Então Ele criou também as emoções. Então pede amor. Deus me batiza com amor, me dá mais vontade, me dá mais temor, dá mais sabedoria para as decisões da vida. Cara, até Cristo foi tentado. A gente sabe que Ele tinha a natureza humana e a natureza celestial. Mas na natureza humana Ele foi tentado. E mesmo assim Ele decidiu renunciar àquilo. E se eu falo, se até Cristo foi tentado, quem dirá nós? Mas é a mesma coisa que eu falo, se Ele venceu, a gente também consegue. E glória a Deus, cara. E eu vou te falar que renunciar tudo por Deus vai doer. A gente encontrava prazer naquilo, a gente tinha nossa vida naquilo. Mas eu vou ser mais sincero contigo ainda, vai valer a pena. E vale a pena a gente se entregar para Ele. Deixar de ter aquelas coisas que antes eram prazerosas, para começar a dar valor àquilo que Ele é e àquilo que Ele pode fazer. Eu volto a dizer, viver para Cristo, cara, deve ser a nossa única opção. A gente não deve ter escolha.
A gente não deve ter escolha para isso, a gente deve realmente viver para Ele todos os dias da nossa vida, até o dia glorioso. E viver para Ele significa a gente morrer para nós mesmos, e isso diariamente. Então, Espírito Santo de Deus, Deus, que apenas você seja agradável aos nossos olhos, só você seja agradável ao nosso coração. Deus, que a gente possa ter um coração filipense, um coração que declara que morrer é lucro, mas viver para Ti, Jesus, é o mais importante. Cara, e eu volto a falar de Paulo, que cara incrível. Cara que antes era perseguidor, virou perseguido. Um cara que não via valor naquelas coisas, começou a ver o valor daquilo, encontrou a razão do seu viver, encontrou a razão do seu morrer. Meu Deus, meu Deus. Cara, e a decisão dele de morrer para ele mesmo influencia a gente até hoje. E vai continuar influenciando. E a mesma coisa que eu falo para vocês, o pastor Nonato gosta de falar aqui, que o nosso não para as coisas do mundo, o nosso sim para Deus vai influenciar a vida de gente que ainda nem nasceu. Cara, a decisão de Paulo lá atrás influenciou a gente hoje. A gente só está aqui por conta que ele e outros grandes homens que o mundo não era digno, entregaram sua vida para Deus, entregaram sua vida para viver o Evangelho. E tudo isso porque a gente, como seguidor de Cristo, a gente não olha apenas para aquilo que está à nossa frente, mas a gente olha para aquilo que está bem adiante, aquilo que está no futuro. E muita gente que ainda nem nasceu vai depender dessa decisão da gente de morrer agora, de morrer para nós mesmos, de morrer para nossas vontades, de morrer para o meu eu. Cara, parece ser egoísta, o meu eu. Mas eu vou te falar uma coisa aqui que não estava nem programado. Cara, a gente deve parar de ser egoísta assim, de achar que é só eu e Deus, cara. Antes de eu e Deus, é entre Deus e um povo. E a gente faz parte desse povo também. E glória a Deus. E assim como a gente dependeu dessas pessoas que negaram a si mesma e viveram para Cristo, a próxima geração também vai depender. E isso é um peso nas nossas mãos, é um peso no nosso ombro, é uma responsabilidade. A gente, como homens e mulheres de Deus, a gente tem essa responsabilidade sim, de proclamar o Evangelho. A gente tem sim essa responsabilidade de falar de Jesus, de cuidar das pessoas. Cara, o Evangelho é sobre amor, é sobre justiça, é sobre a gente se arrepender. E glória a Deus por isso. E cara, Paulo declara em Filipenses 3,13: esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial no qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Cara, a gente deixa aquilo que está no passado, a gente deixa a nossa vida mundana, a gente deixa tudo para trás e corre adiante de Cristo. Cara, quando eu leio isso aqui, eu penso que eu estou vestido aqui numa armadura, com algo pesado, e quanto mais eu vou chegando para Cristo, as outras coisas vão ficando para trás e vai deixando uma parte, vai caindo, a outra, e eu vou me achegando a Deus. Eu vou deixando tudo aquilo que está no passado, ficar no passado. Cara, não importa aquilo que tu já fez, só importa o que tu vai fazer daqui para frente. É uma decisão diária. E se eu fosse você, eu escolheria viver para Cristo também, porque coisa maravilhosa. Glória a Deus. E é deixar o que está no passado e seguir em direção, cara, ao Cristo. Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa razão. A gente não vai viver longe dEle. Isso eu vou te ser sincero, tu só vive quando tu está em Deus, cara. Quando tu está fora, tu apenas existe, tu é apenas matéria, tu é vazio, tu não tem nada. Mas quando a gente decide vir para Deus, cara, Ele nos adota como filho. E é filhos amados. E glória a Deus por isso, cara. Cara, por Ele a gente deve entregar tudo, abrir mão de tudo, entregar a mão dos nossos sonhos, e isso chega a ser achar que Deus é egoísta. Cara, mas para e pensa comigo, se Deus criou o mundo e criou tudo que há nele, cara, os planos dele são muito maiores que o meu. Os planos dele são muito mais perfeitos. Devemos entregar tudo a Ele, cara, porque Cristo entregou a sua vida por nós. Cristo se humilhou por nós, Cristo se humilhou para que a gente pudesse viver, que a gente pudesse se achegar a Ele. E a gente quer ser irresponsável e não entregar nada. A
A gente não quer se entregar. Cara, a gente pertence a Deus, o sangue dele nos comprou. E glória a Deus por isso. Muito obrigado, papai. Cara, glória a Deus. E quem diria que homens que antes negavam a Cristo, homens que o mundo não via valor, isso eu falo até da gente, cara. No mundo a gente não vai ter valor, mas em Cristo a gente tem um valor. E isso vai começar com uma decisão nossa, uma decisão de eu me achegar a Deus, porque Ele já está perto. Glória a Deus. E é morrer para nós mesmos, cara. Isso vai doer, eu volto a repetir, isso vai doer. Tu tem uma vida, tu tem práticas, tu tem desejos. Tu vai começar a renunciar tudo por amor a Ele. E eu volto a dizer, vai ser um processo. O começo vai ser bem doloroso, a gente não pode mentir. Mas com o tempo, cara, nossos olhos saem daquilo, a gente perde o brilho nos olhos pelas aquelas coisas e começa a valorizar só aquilo. E glória a Deus, e que a gente venha sempre declarar que não seja a gente que venha viver, mas que Cristo viva. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. É deixar para trás tudo para poder seguir ao alvo. Seguir aquele que primeiro nos amou. Morrer por aquele que entregou a vida dele por nós. Cara, e esse plano de Deus foi perfeito. Como a gente fala, é o plano de redenção. Ele morreu por nós para que a gente pudesse ter vida. E o que é que a gente está fazendo com essa vida que Ele nos deu? Será que a gente está só correndo atrás do vento? A gente está vivendo para si mesmo? Quero que você pare e pense um pouco. Se você está vivendo só para si mesmo ou você está vivendo para Deus? Queria que você refletisse agora. Será que você vê valor naquilo que não agrada a Deus?